Vamos iniciar a quarta unidade falando sobre os povos pré-colombianos, né? Aula de história. Então nós vamos falar aqui sobre as populações que viveram na América antes da chegada dos povos europeus, isso no século XV. Então, o mais famoso navegador italiano Cristóvão Colombo, ele é considerado como responsável pelo contato entre os europeus e esses habitantes aqui da América. Então nós temos aí uma pergunta: por que povos pré-colombianos? Justamente porque foram povos que viveram aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo. Foram muitos esses povos, porém 3 deles são os que mais se destacam, né? Os astecas, os maias e os incas. Vamos falar sobre cada um desses povos, por isso que são chamados assim, povos pré-colombianos, povos que viveram aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então nós temos aí os maias, né? Eles viviam nesse território, atualmente na região que compreende Guatemala, El Salvador e parte do México, é onde viviam os maias. A civilização maia teria surgido aproximadamente por volta de 1800 anos a.C. e tenha perdurado, durado mais de 3.000 anos. Os maias eles não formaram um governo unificado, ou seja, unidos juntos, pois se organizavam em cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha o seu imperador, né, tinha a sua cultura, era independente economicamente e politicamente, são chamados de cidades-estados. Tem um ambiente geograficamente diversificado, desenvolver agricultura, o milho, sua principal cultura. Eles se estabeleceram perto de rios, lagos e pântanos, criavam peixes em lagoas e outros animais das florestas. Como eu falei agora há pouco, né, cada cidade-estado era governada por um chefe chamado maia, auxiliado por uma junta, era um conjunto de pessoas integrantes de mesmo órgão, né? Uma assembleia, uma sociedade, um clube. Incluía os principais líderes e sacerdotes da região, um líder, um chefe civil de uma localidade, ou até mesmo outro chefe militar. E a classe sacerdotal existente ali era dividida em 2 grupos. O primeiro observava o culto religioso e o segundo dedicava-se às artes e às ciências. Na agricultura, então o trato da terra era comunal, ou seja, era de uso coletivo. Era um sistema rotativo de culturas. Não havia adubação ou técnica elaborada. As áreas de florestas elas eram desmatadas, né, para o plantio. Os maias usavam fogo, ou seja, queimadas, para limpar as áreas de cultivo. E as cinzas serviam como único adubo da terra, com um bastão. Eles faziam buracos no solo para plantar as sementes. Cultivavam milho, feijão, abóbora, cacau, batata, algodão, tomate, pimenta e frutas. Eles também domesticaram animais como o peru, a abelha, viviam da caça e da pesca. Não dispunham de animais de tração, de modo que tanto as construções quanto a agricultura se desenvolveram à base da força humana, mais especificamente escrava. A arquitetura deles era considerada uma das mais emblemáticas do mundo, né? Com destaque para a construção de pirâmides. O apogeu da cultura maia coincidiu com o aparecimento de grandes cidades, né? Centro de poder religioso, comercial e político. Então, percebam a magnitude cultural desse povo, né? Mesmo vivendo uma época totalmente diferente da nossa, né? Nossa sociedade atual considera a sociedade moderna, já se fala até uma sociedade pós-moderna, onde a tecnologia predomina. Então perceba que eles já viviam muito além do seu tempo,
com todas essas técnicas que eles desenvolveram. Os astecas. A civilização asteca, ela viveu aproximadamente entre 1200 e 400 anos antes de Cristo, período de apogeu e decadência, né, do povo olmeca, que é considerado uma das civilizações mais antigas dessa região e teve uma grande influência sobre as outras também. Então, os astecas, eles formavam uma sociedade complexa em que os governantes exerciam o poder com base no pertencimento ao divino. A religião deles também era considerada uma religião politeísta, assim como a dos maias, né? Eles adoravam vários deuses. Um outro fator, em épocas distintas, os astecas e os olmecas, eles viveram na mesma região, localizada no centro do México. Após a hegemonia olmeca, ou seja, após a liderança olmeca, a região sofreu várias invasões de povos da América do Norte. Os primeiros colonos provenientes do norte, vindos da região de Nahua, construíram entre 500 e 600, com base nas tradições olmecas, uma grande cidade, Teotihuacan, com pirâmides gigantes construída em homenagem ao Sol, à Lua e ao deus principal, chamado Quetzalcoatl. Nesse centro urbano desenvolveu a sociedade asteca, sobre a qual pouco se sabe, né? Essa cidade ela era composta de vários clãs, cada um tinha seu templo, sua escola. O clã ele era administrado pelo Calpuli, né, expressão que também servia para denominar o clã. O Calpuli era o administrador das terras da região, distribuía lotes aos homens para serem cultivados quando estes se casassem. E aí nós temos as chinampas, né? Não esqueçam, as chinampas eram jardins flutuantes, possibilitavam o ganho de terra cultivada, retangulares, eram colocados ao lado de árvores e troncos que lhes davam estabilidade. O acesso às chinampas se dava por meio de canais construídos pela população. A terra da região era fértil e diariamente os agricultores espalhavam sobre ela lama extraída do fundo do lago, servindo como um fertilizante natural. Entre os principais cultivos havia milho, feijão, abóbora, pimentão e cacau. Lá na página 485 tem uma imagem que mostra, né, a chinampa. É importante destacar que a chinampa era um tipo de canteiro flutuante, construído de madeira, trançada para a realização de cultivo de algumas plantas e de flores também. E ela é formada pelo acúmulo de lama, facilitando a agricultura em virtude de a terra se manter fértil constantemente. Os incas podem ser considerados também uma das maiores civilizações da América pré-colombiana. Eles começaram de uma pequena tribo dos Andes peruanos, e aí seu império se estendeu por todo o território da Colômbia até o Chile, apresentando cerca de 1.700.000 km² de extensão. E um outro detalhe também sobre isso aqui, a população deles era de aproximadamente 12 milhões de pessoas. Sua origem remonta ao século XII, mas a civilização atingiu seu apogeu durante o século XV, momento da chegada dos espanhóis ao continente. O centro do Império Inca foi o lago Titicaca, na fronteira dos atuais países Peru e Bolívia. Um detalhe, né, relacionado a isso aqui é o patrimônio arquitetônico, né, o idioma Quechua, o sistema de terraços agrícolas ou plataforma nas colinas em corda da cordilheira, os alimentos, né, como charque, quinoa, a fabricação de testes, o culto a Pachamama, né, ou Mãe Terra, entre outros aspectos, fazem parte da cultura inca. E foi justamente ali também que encontraram, né, a mais famosa cidade, até então desconhecida, até 1911 totalmente desconhecida, até que um grupo de historiadores e arqueólogos encontraram, escondida entre as montanhas dos Andes, a Machu Picchu, né, atual Peru,
que tornou-se no passado, hoje é, na verdade, um centro turístico, né, do Peru. Mas no passado era um centro urbano do Império Inca, né, famosíssimo. Então a agricultura inca baseava-se na cultura de vegetais, como batata, semilha, batata doce, milho, pimenta, algodão, tomate, amendoim, mandioca, um grão conhecido como quinoa. O plantio era feito em terraços pela técnica das curvas de nível, lembrando que justamente quem criou essa técnica foram eles, né? Chamada curva de nível. É justamente a agricultura em forma de escada, né? De terraço. É importante frisar isso aí. Porque é uma região montanhosa, né? Então, uma região montanhosa significa que ela é muito acidentada. Então, ela não é propícia para o plantio. A área propícia para o plantio, além da fertilidade, né? Dos nutrientes do solo, seria uma área de planície, né? Mas aqui não temos uma área plana. Então, eles aproveitaram-se mesmo de uma região acidentada e tiveram, né, essa criatividade de plantar em forma de terraços. Então, os incas usavam varas afiadas e arados para revolver o solo, assim como a lhama para o transporte das colheitas. Esse animal fornecia lã para a confecção de tecidos, mantas e cordas, além de ter o couro e a carne aproveitados para o consumo. E os incas utilizavam estradas e trilhas também para a distribuição das colheitas da região. É importante frisar que tanto os maias, os astecas e os incas, né, eles sofreram com a invasão dos espanhóis, e a invasão dos espanhóis levou à decadência, infelizmente, desses povos e à dominação total dos espanhóis sobre esses povos pré-colombianos, né? Justamente por causa das disputas pelos minérios, pelos territórios e assim sucessivamente. Vocês irão fazer o jogo rápido da página 487, tá? Façam o jogo rápido da página 487. Qualquer dúvida é só me chamar. Após fazer o jogo rápido, vocês vão fazer a atividade da página 491 e da 492. Então, atividades da página 491 e 492 e 93, e a tarefa da página 493 a 494, tá? Não precisa fazer o para finalizar. Repetindo, não precisa fazer o para finalizar. Beleza?